Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos nos nossos 40 dias de propósito, hoje é o nosso 27º dia, e nós ainda estamos trabalhando a santificação do coração. Arranque as ervas daninhas do jardim da fé. E hoje nós queremos falar sobre algo muito importante: o seu coração, o secreto versus o exposto. Deuteronômio 29 nos dizem assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. A Escritura revela que Jesus orava normalmente em segredo. Embora tenhamos alguns relatos sobre orações curtas que ele fez publicamente, bem como a oração sacerdotal mais longa, lá em João 17. A sua rotina consistia em levantar cedo para estar sozinho em oração, como nós vimos em Marcos, capítulo 1, versículo 35, que nos diz assim: e despedindo-se de todos na parte da tarde para escapar para um lugar deserto. Ou seja, ou ficar acordado até mais tarde para orar depois que os outros já tinham ido dormir. Lucas 6,12. Em contraste, os líderes religiosos da época faziam exatamente o oposto. Os seus momentos de orações eram apresentações pretensiosas. Eles queriam impressionar as multidões e convencer a todos de que eles eram homens espirituais e santos. Jesus os chamou de hipócritas, em outras palavras, atores em um palco. Considere o que Jesus disse em Mateus 6,5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Agora vamos reconhecer que todo mundo gosta de ser amado e respeitado. É bom saber que as pessoas nos acham o máximo, mas embora ser valorizado como pessoa nos traga alguns benefícios saudáveis à nossa fé e serviço para com Deus, eles devem ser sempre na base da humildade e da sinceridade. Tudo deve estar sempre voltado para o nosso maravilhoso Deus, é tudo para Ele. Tudo tem a ver com Ele, não com a gente. O nosso público de e não para o louvor inconstante, fugaz de meros homens. Isso não quer dizer que orar em público seja errado. Conduzir pessoas na oração pode ser um gesto cristão e amoroso da sua parte. Moisés, Josué, Davi, Salomão e mesmo o próprio Jesus oraram diante de grandes grupos de pessoas quando necessário. Mas eles estavam levando pessoas a se concentrar em Deus, de modo que alguns buscaram impressionar ou merecer elogios. Eles também não estavam receosos de orar em público, demonstrando uma outra forma de orgulho, por terem medo dos homens. Aqueles no primeiro século que amavam mais o elogio dos homens do que o louvor a Deus, como diz João 12:43, temiam ser identificados publicamente como seguidores de Cristo, para que os fariseus não se indignassem. Independente do que fazemos, devemos sempre estar mortos para o nosso ego, se queremos realmente agradar a Deus. Como o apóstolo Paulo disse: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, então não seria servo de Cristo, porque os servos de Cristo só agradam a Cristo. Devemos lembrar de que Deus nos criou e que somos propriedades dele. Só Deus é santo e reina soberanamente e ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Só ele responde à oração e nos julgará um dia. A sua opinião é a única que importa. A nossa maior prioridade deve buscar agradá-lo acima de tudo. Esta mentalidade deve influenciar até mesmo a forma como nós oramos.
A reverência, a humildade e a sinceridade com as quais nos aproximamos de Deus devem estar refletidas na forma como falamos com Ele, independente de haver alguém nos ouvindo. Temos de verificar os nossos motivos e crucificar qualquer orgulho quando estamos orando. A hipocrisia deve ser eliminada, o receio do homem também. Conduzir outros em oração é uma responsabilidade séria. Nunca devem trazer holofotes para quem está orando, mas objetivando colocar sempre o foco em Deus. Assim, enquanto orar em público pelos motivos certos pode ser uma prática importante e poderosa na vida dos cristãos. A declaração de Jesus diz assim: mas quando você orar, implica que a sua rotina de oração deve ser a de ir para o seu quarto, fechar a porta e orar a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Mateus 6,6. Enquanto a oração em grupo pode ser extremamente poderosa na igreja. Jesus disse que orar a Deus em segredo, sozinho, é fundamental. Qualquer pessoa que ore para se exibir já tem uma única recompensa que pode conseguir, seja qual for o reconhecimento do público, mesmo que fraco. Já é o benefício total da sua apresentação e não as bênçãos ou provisão de Deus. Na verdade, você sabe que Deus odeia o orgulho, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, diz a palavra, eles serão punidos. Ele despreza a hipocrisia daqueles que buscam a sua própria glória, fingindo glorificá-lo até mesmo por meio da oração. A oração secreta coloca você em uma situação onde as distrações podem ser removidas, concentrando toda a sua atenção na adoração a Deus, confessando-lhe o pecado, agradecendo-lhe por suas bênçãos e orientação, apresentando as suas necessidades e pedidos. Dessa forma, você se apresenta a Deus de forma humilde e real, não procurando nenhuma outra recompensa durante o seu tempo com Ele, a não ser conhecê-lo, amá-lo, glorificá-lo mais e mais. A oração secreta ajuda a remover motivos egoístas. É entre você e Deus apenas, portanto, humilhem-se debaixo das poderosas mãos de Deus, para que Ele, a seu tempo, os exalte. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Diz 1 Pedro 5, 6 e 7. Mas há também um outro benefício. Jesus disse em Mateus 6 que o seu pai que vê no secreto, vê o que é feito para ele em segredo e recompensa o que é feito em segredo. Já que Deus diz que está presente no lugar secreto, porque nós não o encontraríamos lá? E quem não gostaria de ser recompensado por Deus ou de ter os seus pedidos respondidos? Se o Filho de Deus procurava o seu Pai em segredo e ordenou-nos a fazê-lo, por que nós faríamos diferente? Nossa resposta a essas perguntas expõe o nosso coração. Porque se nós oramos na frente dos outros mais do que em segredo, provavelmente estamos procurando a aprovação dos homens. Mesmo que oremos em segredo, mas saiamos em público e nos vangloriamos sobre isso, nosso orgulho está novamente exposto. Mas quando não há os olhos sobre nós, mas apenas a do Senhor, é onde nenhum ouvido pode nos alcançar, apenas o do Senhor, as nossas intenções com certeza são mais puras. O seu verdadeiro coração revela melhor quando no lugar secreto. Em outras palavras, no lugar secreto você mostra o seu verdadeiro eu. E o que você pensa quando ninguém está lá para ouvir você? E o que você faz quando ninguém está lá para ver as suas ações? Provérbios, falando com sabedoria sobre a natureza humana de uma pessoa, ele diz: porque como imagina no seu coração, assim o homem é. É por isso que buscar a Deus em segredo é algo tão poderoso. Isso nos testa
e diz algo sobre nós. Ficar a sós com Deus é uma maneira de dizer: eu escolho Deus acima de todos os outros. Eu quero buscar, conhecer e ouvir a Deus mais do que qualquer outro. Quando lhe damos a nossa total atenção, quando o amamos e o adoramos, lemos as suas palavras, ouvimos e obedecemos, ele se sente realmente satisfeito e honrado. E com certeza, considere-se esse versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. O Senhor confia, sim, os seus segredos aos que o temem e os levará a conhecer a sua aliança. O segredo do seu sucesso na vida cristã virá do seu lugar secreto. E é o segredo do seu fracasso virá do seu fracasso no lugar secreto. Então vá para lá, permaneça lá. Escape para lá e adore a Deus lá. Ore mantendo isso em segredo. Ó Senhor, mostra-nos por que é importante deixar tantas oportunidades para ficarmos a sós contigo. Ajuda-nos a perceber o quão precioso é passar nosso tempo contigo em segredo. É onde podemos ouvir-te melhor, sermos mais honestos diante de ti e desfrutarmos das bênçãos e da recompensa da tua presença. Obrigado, Senhor, por escolheres estar tão perto de nós e por nos convidares a passar mais tempo a sós contigo. Só nós dois. Ajuda-nos a morrer para o nosso orgulho e deleitarmos de passar mais tempo a sós contigo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.